E esse cristianismo português também é completamente macumbeiro, é uma loucura completa. Exato. Mas eu não posso terminar, mestre, ainda mais no mês de abril, né, que a gente tá chegando aí, e você tá aí com o Boné de São Jorge já trazendo, já chamando, já pedindo, né, reverência. Eu queria falar um pouquinho sobre essa sua leitura de mundo, sobre a possibilidade de tornar na literatura, né, dar o protagonismo que devidamente merece, né, o que a gente durante muito tempo chamou de ordinário, mas que é o extraordinário da nossa cidade, a nossa religiosidade, né, a nossa herança afrodiaspórica. Eu uso uma ideia, não sei se é conceito, não, porque agora também todo mundo que resolve ter alguma ideia está dizendo Que é um conceito. Não é conceito nenhum. Mas eu costumo dizer que é um assombro do comum, né? O comum é a sombra, num certo sentido. E eu cresci muito marcado por isso. Eu acabei de falar para vocês uma coisa que é interessante. A minha avó chega ao Rio de Janeiro como uma sacerdotisa do Xangô, do Recife, né? Filha de Zefa dos Olhos de Louça, da tradição da Casa da Água Fria, Pai Adão, a tradição toda da minha avó era essa. No Rio de Janeiro, né? Ela cria o terreiro dela, ele é Axé Obatundê, que bate até hoje, sob o comando de Mãe Rose de Logunedé, na Rua Castor, no Jardim Nova Era, casa fundada pela minha avó, com axé. Você frequenta, mestre, ainda lá? É raro, cara. É raro que, pô, hoje eu tô... Pra eu ir à esquina já tá complicado. A gente produz, mas... E eu gosto hoje mais de uma macumba, assim, aquelas macumba mais curiosas, assim. Cara, e os cruzamentos do Rio de Janeiro levaram o terreiro da minha avó também a encruzilhar muito com a tradição da macumba carioca, das umbandas, do homolocô de Tata Tancredo Silva. Minha avó conheceu, a minha mãe fala disso, todo mundo, porque a minha avó era do santo, todo mundo conhecia. O terreiro da minha avó é de 1963, seu Joãozinho da Goméia está em 69 com a casa dele. Caramba. Minha avó conheceu a Dona Cacilda de Assis, Caraca, que trabalhava com seu Sérgio, Sim. o Rei da Lira, né, que é o maior fenômeno da história da Umbanda, na minha opinião. Então eu cresci assombrado, cara. E a minha família misturava tudo. A minha família era o seguinte, eu ia a terreiro, eu tomava esporro de morto, porque tomava esporro de caboclo quando era garoto, aquele negócio todo. Ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente fazia excursões a Porto das Caixas. ver os milagres lá do Cristo que Porra, sangra. todo mundo já foi naquela época ao Cristo que sangra. Ali para dentro de Itaboraí, Sim, né? Itaboraí. Porto das Caixas, o Cristo começou a sangrar, o milagre de Porto das Caixas, Você não viu? sei o que e tal, sangrando. Cara, eu não lembro, mas eu costumo mentir dizendo que vi. Porque o Mark Twain, o autor das Aventuras de Tom Sawyer, né, ele tem uma frase maravilhosa, ele diz, eu fui ficando velho e eu só continuei lembrando na minha vida do que não aconteceu. Maravilhoso. E ele fala uma coisa, velho, ou do que não aconteceu, pô, mas isso não houve. Mas deveria ter acontecido. Não, tô brincando, eu não lembro do Cristo sangrando, eu lembro de Porto das Caixas. Ah, mas sangrou. Cara, mas eu era outra coisa que eu acho que muita gente que tá ouvindo, que foi criança, vai concordar comigo. Sala de ex-voto apavora uma criança. Sim, sim. É verdade. Porra, aí tu chega em Porto das Caixas, aquele negócio de Cristo sangrando. Aí tu entra numa sala cheia de perna de cera, cabeça, aquele negócio todo, você fala, pô, meu irmão, isso aí é brabo. Então eu fui muito criado dentro desse ambiente de encruzilhada, cara. Sincrético. Porque o sincretismo é um fenômeno que, aí sim, conceitualmente, toda religião é sincrética. Não existe nada que não seja sincrético. Só que a gente tem que entender o seguinte, existe um sincretismo que opera na dimensão do apagamento. E existe um sincretismo que opera na dimensão do acúmulo de força vital, cara. Que é muito banto. Pô, maneiro. Né? E o Rio de Janeiro, porra, a cidade civilizada pelo banto, cara. E o branco no Rio de Janeiro, eu falo como branco caseiro, não criou culturalmente porra nenhuma. Exatamente. Nada. Pegou lá o samba, transformou lá na bossa nova, que é bom, é bacana, interessante e tal, mas não fez nada, cara. Nada, esquece que a nossa cultura, pô, pelo amor de Deus, cara, é uma cultura banto, muito afrodiaspórica, que mistura com a porrada de português pobre também, porque o português que vem pra cá é o cara fudido, né? E aqui, meu irmão, misturou tudo. E esse cristianismo português também é completamente macumbeiro, é uma loucura completa. Exatamente. Porque Você sabe- tem umas amigas minhas, você vai na católica, tá pulando onda. Mas não é isso. Mas olha, Você quer ver uma mas coisa? Quando eu acho que é estudei para um influência. livro chamado Santos de Fé, eu estava estudando o Santos, São Bartolomeu, Noite de São Bartolomeu, Roda Mas Mundial. jogando rosa? Em Jogando roda? Portugal tem uma tradição que na noite de São Bartolomeu você pega uma galinha preta, limpa a criança com a galinha preta na beira da praia. Caramba. Isso daí é que tem os muito- bantos chamam de mojinga.
Porque, cara, o encontro das culturas é de fluxo e refluxo. Eu não duvido nada que um português daquele tenha visto uma bugiganga na costa do Congo. E o Mediterrâneo ali do lado tá... Então, eu acho que tem um sincretismo que opera na dimensão do apagamento. Essa é a discussão toda da segunda parte do meu livro, Umbandas, que é quando você apaga mesmo. É uma dimensão ligada a um projeto de branqueamento do Brasil, aquele negócio todo. Mas tem um sincretismo que é acúmulo de força vital, cara. Então, quando você chega no Rio de Janeiro e vê a questão de São Jorge encruzilhado com Ogum, tem muita referência. Tem gente que fala porque o São Jorge é guerreiro, Ogum é guerreiro, beleza. Mas tem outro detalhe que é importante lembrar. São Jorge, em Portugal, era o santo padroeiro das corporações de ferreiros e cuteleiros, gente que trabalhava com faca. Ogum é o grande orixá da metalurgia, da faca, né? Entre os iorubás. E, cara, o cara sabe que São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. Agora, você tem essas encruzilhadas da fé. Então, você vai ver uma velharia, uma coroada aí, porra, de cotovelo com calo de balcão, o cara vai lá em Quintino, reza, né? Vai no terreiro dele depois, dá um galo para Ogum, e, cara... É assim, você está encantando a vida. E quando você fala de São Jorge, eu acho legal chegar perto do fim com São Jorge, que é interessante. São Jorge é muito doido, cara. São Jorge é 23 de abril. 23 de abril, sente o drama. É São Jorge. Aniversário do Pixinguinha. Dia de nascimento. Pixinguinha nasceu 23 de abril. Pertinho, né? Piedade, do lado. Aniversário do Pixinguinha. Dia da cerveja. Porque a lei de pureza da cerveja do Duque da Baviera, Guilherme IV, é de 23 de abril de 1516. Água, lúpulo e malte. Levada. Aí tu pensa o seguinte, São Jorge, tu vai num botequim, não tem um São Jorge que não tem um copinho de cerveja, a que tá ali. Pixinguinha gostava muito de cerveja, gostava muito de uísque, né? Gostava muito de uísque. Cara, a gente já devorou esse Duque da Baviera há muito tempo, né? E São Jorge condensa muito esse tipo de coisa, né? Os assombros de São Jorge. E eu acho que São Jorge tem uma coisa curiosa. São Jorge foi descanonizado. Porque em 1969 o Papa Paulo VI fez uma reforma do calendário litúrgico. Nessa reforma, que eu estudei relativamente bem, porra, cara, eu li, o negócio de santo eu sou bom. Um dia que ele vai fazer um só sobre culto ao santo. Nessa. E nessa reforma, cara, o Paulo VI saiu rebaixando o santo. E a igreja é discreta. Quando a igreja descanoniza, nunca usa a palavra descanonização. A palavra é, não tem mais culto obrigatório. Então deixa ali, se tu gostar, beleza, mas não tem culto obrigatório. Rebaixou São Jorge, rebaixou Santa Bárbara. Caramba. Bárbara de Nicomédia, aquele negócio todo e tal. Então, na prática, São Jorge não virou. Porra, meu irmão, mas nessa altura do campeonato vai dizer que São Jorge não é mais santo? Quem recanonizou São Jorge foi João Paulo II. Contam que, inclusive, Dom Paulo Evaristo Duarte de São Paulo foi um dos que convenceu. Você sabe, alguém poderia estudar isso. O processo de recanonização de São Jorge é muito ligado a Dom Paulo Evaristo, que é o clero brasileiro. Caramba. Num contexto em que havia uma expansão vigorosa do pentecostalismo no Brasil, e São Jorge é uma referência, cara, do catolicismo, dessa coisa toda. Que nem Padre Cícero. Por que a igreja reabilitou Padre Cícero? Porque resolveu que ele era santo? Porque a última grande barreira para a consolidação do predomínio total, né, do pentecostalismo no Nordeste é o Padre Cícero. E é São Jorge. E o Paulo VI, Dom Paulo Evaristo Duarte, chegou a passar vídeo do Corinthians para convencer João Paulo II a recanonizar São Jorge. Olha que é o argumento, hein? eu boto isso no livro que eu escrevi chamado Guerreiro. Eu tenho um livro sobre São Jorge que eu conto isso. Então São Jorge traz tudo isso, ele condensa tudo. E ele é um santo de tudo, cara. São Jorge é protetor de policial, protetor de bandido, protetor de traficante, protetor de bicheiro, protetor de dono de botequim. É verdade. Né? Eu tenho um camarada ali do que vive no perto da minha casa, tem um botequim que atende pelo nome formidável de CTI das Almas. Formidável. O dono do botequim é o Roberto, grosso. Cara grosso. O cara mora ali no Macaco, ali em Vila Isabel. Grosso. Boteco raiz, não. Grosso. E ele certa vez cunhou uma frase interessante, porque ele sempre fala, não acredita em porra nenhuma, ateu, não sei o que e tal. E o São Jorge falou, não acredita em nada.
Só em São Jorge. Falei, pronto, é isso, cara. Se ele quer Não, nada, tem nada. Só em São Jorge. Mas eu acho que é muito desse rio encruzilhado, verdade, né? Dessas exato. misturas todas e tal. E O Rio é diferente. Né? desse cotidiano em que você reinventa a vida no perrengue, cara. Um cotidiano marcado por exclusão, um cotidiano marcado por muita violência. Se tem algo que perpassa a história da nossa cidade o tempo todo, é a violência. Mas você vai construindo sentidos de vida nas frestas desse processo. O subúrbio é isso, cara. É uma construção incessante de sentidos de vida, né? Da possibilidade da vida diante do que se apresenta, que em geral é um projeto de aniquilação e morte. Até Isso quando que você acontece. fala do samba, né? Que o samba ele pega quem financia, quem não financia, de onde ele é multi. Ele se dá bem com todo mundo, é o que você Parece fala, tá né? difícil de você entender, cara. Se você vier com um discurso muito complicado. purista pra cá, não vai funcionar. Exato. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!